Olá, estudantes do nono ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos trabalhando resolução de equação do segundo grau, ok? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso com o método o processo de completar quadrados. É um dos métodos, né? A gente vai ver alguns métodos, depois você escolhe o que você quer fazer, tá bom? Não existe apenas um caminho a ser tomado, existe apenas uma solução, mas o caminho tem alguns, ok? Não é fixo, engessado. Tem algumas questões matemáticas que você pode escolher o caminho que você quer para chegar no teu objetivo, que é a solução. E um desses caminhos é o processo de completar quadrados. Vamos lá analisar um pouquinho ele? Qual que é o objetivo? Completar os quadrados para formar um trinômio quadrado perfeito, usando o quadrado da diferença de dois termos, ok? Quando nós chegamos na parte de resolução, você vai ver que quando a gente consegue transformar uma expressão em um trinômio, primeira coisa, a gente consegue fatorar. Fatorando, você consegue resolver com muita facilidade. Segura aí que a gente vai ver isso, tá bom? Pare e pense. Vamos lá. Tem como completar quadrado quando o trinômio é o quadrado da diferença? Né? Porque nós estávamos pensando em trabalhando o quadrado, aqui ó, o quadrado da soma. E o quadrado da diferença, como é que vai ficar? Tem como? Tem sim. Toda a expressão dessa forma, ó, a ao quadrado mais duas vezes o a pelo b mais o b ao quadrado, é um trinômio quadrado perfeito e pode ser escrito na forma fatorada como a mais b ao quadrado. Repare que é a raiz quadrada do primeiro termo e do último, ok? Então, esse é um trinômio conhecido como o quadrado da soma, tem um maisinho ali no meio. E o quadrado da diferença? Eu tenho menos aqui, ó. Toda a expressão do tipo a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado é um trinômio quadrado perfeito e eu posso fatorar da seguinte forma. Raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do último, menos. Então, esse carinha aqui é conhecido como quadrado da diferença. Lembrando que diferença em matemática é uma conta, a continha de menos, a subtração. Lembrou? Que número, então, devemos acrescentar à expressão x ao quadrado menos 8x para obtermos um trinômio quadrado perfeito? Que número será, hein? Para resolver esse problema, usamos o raciocínio análogo ao que utilizamos para o quadrado da soma, apenas comparando as expressões. Aqui nós vamos usar a ideia algébrica mesmo. Eu vou comparar com a expressão geral, ó, que é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, eu vou comparar a expressão que eu tenho, x ao quadrado menos 8x, ok? É menos, ó. Então, eu uso o quadrado da diferença. Eu quero saber qual é o termo que eu tenho que somar aqui, ó, para que essa expressão que ele me deu se torne realmente um trinômio quadrado perfeito. Vamos comparar então, ó. A ao quadrado, x ao quadrado. Então, parece que o meu primeiro termo, que é o a, corresponde ao x da minha expressão. Então, a é o primeiro termo. Aqui no meio eu tenho que ter duas vezes o primeiro pelo segundo. Eu tenho escrito apenas 8x. Então, esse 8x eu vou desmembrar como duas vezes alguma coisa. Afinal, eu tenho que comparar. Eu tenho que ter o 2 para que eu tenha o a, que é o primeiro termo, e para que apareça esse b. Quem deve ser esse b? Ok? Então, olha lá. Ó. Eu vou desmembrar porque o a eu já descobri. Ó. O primeiro termo é o x. E agora eu preciso ir em busca do segundo. Quem é o b? Né? Então, vamos lá. Ó. O 2ab, eu tenho 8x no lugar dele. Então, como eu falei, vamos substituir 2 aqui. Por quê? Para ficar igual lá em cima, ok? Eu quero comparar, eu quero descobrir quem é o a e o b. O meu a e b nessa expressão. O meu a eu já descobri que é x. Então, por isso que eu coloquei o x aqui como segundo, ó. 2 vezes x. Quanto que eu tenho que colocar aqui para que dê 8? Eu sei que tem que dar 8x. Então, 2 vezes quem que dá 8? O 4. Porque o x já tem ali no meio, ó. Então, 2 vezes x vezes 4 dá o meu 8x. Mas escrevendo aberto assim, eu consigo enxergar que o x é o meu a, o primeiro termo, e que o meu b é o número 4. Então, agora eu já descobri qual é o número que eu tenho que somar, ó. Porque quem que eu tenho que somar ao quadrado? É o segundo termo, é o b. Ok? E se nós descobrimos que o b vale 4, então eu tenho que somar 4 ao quadrado. Não pode esquecer que não é ele simplesinho, é ele ao
quadrado. Então, eu tenho que somar 4 ao quadrado para que essa minha expressão aqui, ó, x ao quadrado menos 8x, se torne um trinômio quadrado perfeito. Então, como é que vai ficar? Eu somo 4 ao quadrado. Ou, se preferir, pode colocar 16 aqui. Mas quando a gente escreve o 4, quando a gente escreve o número ao quadrado, eu sei exatamente quem é o primeiro termo e quem é o segundo. Ó. Quem é o primeiro? É o x, porque ele está ao quadrado. Quem é o segundo termo? É o 4, porque ele também está escrito ao quadrado. Fica mais fácil na hora de fatorar. Então, nós transformamos essa expressão num trinômio somando 16, ó. Porque daí eu fico com x menos 4 ao quadrado. Ok? Viu como é tranquilo? Só por comparação com a expressão original. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Ok? Então, vamos praticar um pouquinho? Então, aqui nós temos 4 para fazer. Você pode ir fazendo devagar também, tá bom? Mas eu vou dar um tempo para você pensar e depois a gente vai parando em cada um deles. Qual número deve ser acrescentado a cada expressão a seguir para que se obtenha um trinômio quadrado perfeito? Repare que aqui eu vou ter o quadrado da diferença. Opa, apareceu um mais. Então, calma aí, aqui eu vou ter o quadrado da soma. O processo para encontrar o termo que deve ser somado é o mesmo, mas nós precisamos só tomar cuidado em saber que eu tenho o quadrado da diferença aqui e também tenho o quadrado da soma ali na letra B, ok? Eu vou dar um tempo para você e a gente já volta.
E daí, me conte, conseguiu? Conseguiu fazer a comparação com aquela expressão do trinômio quadrado perfeito original? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo? É com essa que nós precisamos comparar. Vamos lá, então? Vamos para a primeira, então, um de cada vez, certo? Um passo de cada vez. Então, eu tenho que encontrar quem é o termo que eu tenho que somar essa expressão, x ao quadrado menos 12x. Então, o que a gente faz? Compara com a original. Então, repare que eu escrevi ela e já escrevi o 12 como 2 vezes alguém. Por quê? Porque na minha expressão original, o termo central é 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. Então, sempre desmembre, abra o segundo termo, escrevendo ele como 2 vezes alguém, tá bom? Então, olha lá, o 12 eu posso escrever como 2 vezes o 6 aí, né? Então, eu escrevo 6 e o x. E agora eu escrevi embaixo a expressão original para poder comparar. Você precisa fazer isso? Se você conseguir comparar assim mentalmente sem escrever, pode ficar à vontade. Mas se você acha que precisa escrever, você escreve, tá bom? Então, eu escrevi a expressão original aqui, ó, e vou comparar. Escrevi de novo a minha expressão, ó. Quem é o primeiro termo? O a ao quadrado, eu tenho um x ao quadrado no lugar. Então, o primeiro termo vale x. Aí, eu tenho 2 vezes, beleza? Os dois estão ali, ok. Vou analisar apenas o a e o b. A e b. O a, eu já descobri que é o x. Então, é o x que tem que estar escrito aqui, ó. Então, por isso eu troquei de lugar esses 2 carinhas. Posso trocar de lugar na multiplicação? Sim, né? A ordem dos fatores não altera o resultado, o produto. Então, eu posso trocar simples todas as vezes que eu precisar, tá bom? Então, eu troquei por quê? Porque o a eu já sei que vale x. Portanto, quem é o meu b? É o carinha que sobrou ali, né? É o 6. Então, descobrindo que o b vale 6, eu já sei quem que eu posso somar. Quem que eu vou ter que somar? Eu vou ter que somar o 6 ao quadrado, ou, como é um número, você já pode resolver essa potência e escrever no lugar de 6 ao quadrado, escrever 36. Você escolhe. Na hora de fatorar, se você for fatorar, é melhor escrever ele ao quadrado, porque fica visível ali quem é o segundo termo, o 6. Se você escreve 36, você tem que se lembrar que é a raiz quadrada do primeiro termo que você escreve na hora de fatorar e a raiz quadrada do último termo, tá bom? Aí você decide o que você quer fazer. Então, você pode escrever, ó, somar o 6 ao quadrado nessa expressão, nós já vimos que vai se tornar um trinômio quadrado perfeito, ou somar o 36. Como é menos aqui, está se tratando do quadrado da diferença. Então, na hora de fatorar, eu escrevo o primeiro termo menos o segundo. O segundo nós descobrimos que é 6. Então, vai ficar x menos 6 ao quadrado. Repare que a fatoração de ambos, tanto escrito na forma de potência, aqui, ó, como escrito na forma resolvida, a fatoração é igual, tá bom? Então, por isso que às vezes fica mais tranquilo de você enxergar quando escreve na forma de potência. Eu vou dar um tempinho para você registrar essa resolução e a gente já continua com as outras. Ok, registrado, vamos para o segundo então? O segundo eu tinha x ao quadrado mais 10x.
Então, eu vou escrever comparando com a original, porque fica mais fácil, eu consigo enxergar claramente, tá bom? Então, ó, x ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, transformando esse 10x é 2 vezes 5, ok? Então, eu vou escrever o 2 aqui. De novo, como eu já sei que o a é x, ó, porque a ao quadrado, x ao quadrado. Então, novamente eu inverti, ó, coloquei o x na frente e o 5 depois. Então, nós descobrimos que o segundo termo é 5. Veja como já vai ficando mais fácil do que no primeiro exemplo. Então, significa que eu tenho que somar um 5 ao quadrado ou o 25, como eu falei, forma de potência ou na forma resolvida, já que é um número, né? Nós conseguimos resolver. E na hora de escrever a fatoração, eu preciso prestar atenção que nós estamos falando do quadrado da soma de dois termos. Então, é mais aqui, ó. Repare que é mais o primeiro sinal. Então, vai ficar x, que é o primeiro termo, ó. Nós vimos que o a é x e o b é 5. Então, vai ficar x mais 5 ao quadrado. A fatoração de ambos é a mesma, tá bom? Mesmo que você escreva 5 ao quadrado ou 25. Então, qual que é o termo que deve ser somado? 5 ao quadrado ou 25. Registra aí que a gente já vai para o próximo. Registrado esse também, vamos para o próximo. Agora tá ficando muito fácil, não tá? Então, é a prática, né? Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai entendendo o porquê que está fazendo certas coisas. X menos 9x, x ao quadrado menos 9x. Então, eu vou comparar com a original. Só que quando eu comparo, lembra que eu preciso escrever essa segunda expressão como 2 vezes alguém? Tá, mas eu tenho 9 ali, e agora? E agora, José? Quando você tem um número ímpar, você vai precisar de fração, gente, tá bom? 2 vezes quem que dá 9? Você vai precisar da fração. Como que você faz isso? Muito fácil. Você vai escrever 2 vezes o número que está aqui, você vai manter como numerador e vai acrescentar embaixo dele um denominador, 2. Sempre 2. Por quê? Porque esse 2 de cima simplifica com esse 2 de baixo, sobra o 9, ó. Então, o número que você tem aqui, você escreve como numerador e acrescenta o denominador 2. Aí você pode colocar o 2 que a gente precisa na frente multiplicando, ok? Então, o 9 vai ficar como 2 vezes 9 meios. 9 é o dobro de 9 sobre 2, ok? Escrevendo assim, nós já temos que o A é x, então, por isso, de novo, invertemos aqui o x e o B ficou essa fração, ficou 9 meios. Não tem problema, gente. A fração existe, não existe? Na verdade, os números racionais pertencem muito mais à nossa vida do que os números inteiros, né? Então, olha ali, ó, 9 meios. Então, quem que é o B dessa história, o segundo termo? 9 meios. Ou, se você resolver essa potência, 9 vezes 9 é 81, 2 vezes 2, 4. Então, 81 quartos. E na hora de fatorar, x é o primeiro termo, 9 meios é o segundo. Repare que nós estamos falando do quadrado da diferença, então é menos aqui, ó, tá bom? E você pode no trinômio acrescentar a potência ou a forma resolvida. Registra aí, porque eu aposto que alguns detalhes você não lembrava. E a gente já chega no último.
Registrado esse, vamos para o nosso último. 9x² menos 3x. Então, eu preciso escrever o primeiro termo como alguém ao quadrado. Então, esse é o detalhe diferente desse exercício, né? Eu preciso fatorar o 9. O 9 é 3². Então, vai ficar 3x². 3. Como que eu escrevo 3 como duas vezes alguém? Duas vezes. Lembra que eu falei? Repete o número como numerador e acrescento 2 como denominador. Então, vai ficar 2 vezes 3 meios, ok? Eu simplifico, volta no 3. E agora, comparando com a expressão original, 3x², 2, o A eu já sei que é 3x, então o meu B sobrou o 3 meios, ok? 2 vezes 3, 6, e voltamos lá no inicial. E o B², então, 3 meios, ok? Que você pode escrever na forma de potência ou na forma resolvida, 9/4. Lembrando que é o quadrado da diferença, então é menos aqui. E você pode, no trinômio, escrever a forma fatorada ou a forma resolvida, ok? Ficou tranquilo agora, né? Ficou bem mais fácil. Então tá bom, registra aí e a gente finaliza. Muito bem registrado, conseguimos transformar essas expressões em trinômios quadrados perfeitos. Olha lá, ó, método algébrico, comparando com aquela expressão original do trinômio quadrado perfeito, tanto faz se for quadrado da soma ou quadrado da diferença. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!